Fala pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar da maratona de questões para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje, não somente vamos falar dessa maratona de questões, mas ao mesmo tempo falaremos de alguma revisão no âmbito do direito penal relacionada às questões que a gente selecionou. É claro que o objetivo nosso aqui é estimular vocês aos estudos e mostrar como tem caído questões para o estado de São Paulo, especificamente para a Polícia Civil lá desse estado, para o cargo de delegado de polícia. Eu sou Gleison Lima, sou o delegado de polícia aqui no estado do Paraná e tenho um grande prazer e um desafio com vocês aqui para que a gente possa trabalhar questões de provas. Aqui do Dedicação Delta, com você, só um resultado importa, que é seu nome no Diário Oficial. Se você ainda não nos segue, siga aí nosso canal, fortaleça o nosso canal. A gente tem constantes vídeos dando grandes dicas para concursos públicos das carreiras policiais. Curta esse vídeo aqui e também acione o seu sininho de notificações para que vocês possam estar recebendo aí cada vez mais rápido as notícias e informações dos nossos vídeos relevantes para os temas de concursos públicos. Enfim, sem mais delongas, o nosso vídeo aqui ele é bem objetivo e a nossa meta realmente é que você chegue ao final explorando temas de direito penal, que é a minha matéria neste momento, e que vocês possam aí estar dando um passo um pouquinho mais largo rumo à sua aprovação, rumo ao seu distintivo das carreiras policiais. Pois bem, eu vou compartilhar minha tela aqui. O objetivo é trabalhar as questões e mostrar para vocês aqui o que a gente quer trabalhar, tá? Aqui eu sou o Gleison Lima, nós estamos falando pelo Dedicação Delta, e caso queiram me seguir ali, vai no arroba Gleison, Gleison, escreve Gleison, LR, tá bom? Lá no nosso Instagram. Enfim, pessoal, para a gente trabalhar algumas questões, eu vou ler a questão para vocês e ao final a gente vai trabalhar o que ela trata especificamente. Deixa eu voltar para mim aqui só para lembrar vocês o seguinte. Olha só, caso algumas questões que a gente trouxe aqui, a gente vai delongar um pouquinho mais nelas, porque sabe que é um tema um pouquinho mais rebuscado a ser trabalhado. Outras, mais objetivas, a gente vai ser mais breve, tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos trabalhar o primeiro tema que a gente trouxe aqui hoje, que já caiu na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pessoal, quando a gente vai trabalhar o tema extraterritorialidade, este é o que está na prova, e vejam que a questão do Estado de São Paulo, muitas vezes, ela é muito objetiva. Ela é meio, está na lei, mas você precisa ler a lei e interpretar a lei muitas vezes e saber alguns princípios correlacionados. Mas vamos lá. Nessa questão objetiva, vai falar extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal, de leitura e memorização obrigatória. Professor, mas é verdade, tem que memorizar? Sim, porque às vezes essa questão pode ser aquela que vai fazer a grande virada da sua aprovação. Muitas vezes, uma questão faz grande diferença. Vamos lá. Considera-se o crime praticado tanto no local da ação quanto no local do resultado. Eu não estou perguntando aqui, gente, se essa alternativa ela é verdadeira ou falsa em termos do Código Penal. Está se perguntando em termos da extraterritorialidade. Então fiquem muito atentos, porque no momento de fazer a marcação de prova, dê uma listada naquilo que é importante, naquilo que a questão te deu, para que você não vacile. Porque aqui nós estamos falando de outro tema de direito penal. Beleza? Avançando, vamos ver se na alternativa B trata alguma coisa de extraterritorialidade. A extraterritorialidade, então, estabelece que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nele é computada quanto idênticas. Eu não estou falando que essa alternativa não esteja correta. Eu estou falando que ela não está correta em relação à extraterritorialidade. Está vendo a maldade? Então essa aqui também não está correta em relação ao tema que a gente quer na questão. Pois bem, será que essa territorialidade está falando que autoriza a aplicação da lei penal estrangeira a determinados fatos praticados no território nacional? Isso é possível no Brasil? Acredito que não, hein? Vamos lá. Na alternativa D, nós estamos falando que a extraterritorialidade considera como território nacional o mar territorial e seu respectivo espaço aéreo. É isso que a gente está trabalhando com extraterritorialidade? E por fim, será que extraterritorialidade prescreve a aplicação da lei penal brasileira a determinados fatos cometidos fora do território nacional? Puxa vida, essa aqui está bem mais ou menos próximo do meu objetivo. Professor, mas e essa alternativa D? Não seria isso? Gente, não confundam.
territorialidade com a extraterritorialidade. São assuntos diferentes, mas eu gostaria de destrinchar para vocês. Vamos ver se a alternativa é mesmo? Pois bem, a alternativa é, e a gente gostaria de destrinchar alguns pontos do que a gente trabalha com a extraterritorialidade, com a própria territorialidade. Vamos lá. Gente, quando a gente trabalha no Brasil o direito penal, a gente está falando da regra. E a regra no Brasil é justamente a territorialidade e não a extraterritorialidade. É o que diz o nosso artigo 5º, que vai falar que aplica-se a lei brasileira, olha o nosso ponto de soberania aqui, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime praticado aonde? No território nacional. E aí, para fins de efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional. O que vai ser a extensão do território nacional? As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Pode ser que seja de natureza privada, mas está a serviço do governo brasileiro? Sim. E aqui nós vamos considerar como extensão do território nacional para fins de direito penal? Sim, desde que sejam embarcações ou aeronaves brasileiras. E aqui, onde quer que se encontrem. Ah, mas o navio, a embarcação estava lá ancorado na Itália. E ali pertence ao território nacional, se tratando de uma embarcação de natureza pública? Sim, tudo bem? E também as aeronaves e as embarcações brasileiras, aqui, olha, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, agora é outro critério, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Tudo bem? Então, essas aqui também vamos considerar como extensão do território brasileiro, mas são outras características. Pois bem, o parágrafo 2º mais nos dizer, que é também aplicável à lei brasileira, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Pois bem, aqui nós definimos o que é territorialidade. Agora vamos falar o que a gente vai trabalhar com extraterritorialidade, que não é regra, é o que? É exceção. E por que exceção? Porque ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos aonde? No estrangeiro. Por isso que eu não estou falando que algumas alternativas lá não venham a condizer com a verdade do Código Penal. Mas não quer dizer que se tratam de extraterritorialidade. Porque extraterritorialidade vai falar que vai ficar sujeito à lei brasileira, por exemplo, os crimes praticados contra a vida, cuidado com isso, ou contra a liberdade do presidente da República. Pessoal, vem aqui, vamos contar para mim aqui. Crimes contra a vida dentro do Código Penal, nós estamos falando, por exemplo, de quê? O mais clássico exemplo, homicídio. E por incrível que pareça, vamos lá, vou abrir um parênteses aqui. E o latrocínio? Pessoal, latrocínio é um crime que está no artigo 157, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que é a pessoa que rouba para matar. Esse crime é contra a vida? Não, é crime contra o patrimônio. Puxa vida, professor, peraí. Então, se realmente a pessoa cometer um crime de latrocínio contra o presidente da República, estando lá no estrangeiro, isso não seria crime que ficaria sujeito à lei brasileira? Por mais bizarro que pareça, sim. Agora, um crime contra a liberdade, por exemplo, que trabalha um clássico tipo, que é exatamente o sequestro puro e simples. Ele entraria aqui? Entraria. Agora vamos lá. B. Contra o patrimônio, fé pública da União, DF, Estados, território, município. Agora entra empresa pública, sociedade economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Se cometido contra esses entes federados ou até mesmo contra a administração pública indireta, que é empresa pública, sociedade economia mista, autarquia ou fundação, e aqui serve de revisão para o direito administrativo,
também nós teremos a possibilidade de se sujeitar à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aqui no C, vamos dizer que é o crime contra a administração pública por quem a pessoa está a seu serviço. Atingiu uma pessoa por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma repartição pública brasileira no estrangeiro e praticou o crime contra essa pessoa na tentativa ali de atingir a administração pública. Teremos aí mais um crime? Teremos mais um crime em que fica sujeito à lei brasileira, embora praticado no estrangeiro. E, por fim, o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aqui nós temos o clássico princípio da personalidade ou da nacionalidade, também conhecido como princípio do domicílio. Gente, vamos lembrar que, de acordo com o que eu coloquei aqui, a observação 1, o agente é punido segundo a lei brasileira nestes casos, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Tudo bem? Vamos lembrar também que os incisos, que as alíneas A, B e C, eles estão referentes ao princípio da defesa real ou da proteção. Então, o único que está ligado ao princípio da personalidade, nacionalidade ou princípio do domicílio é a letra D, que trata do genocídio. Já as alíneas A, B e C, nós estamos ligados ao princípio da defesa real ou proteção. Tudo bem? Agora vamos avançar, porque dentro desse tema tem algo a gente explorar também. Porque quando a gente ainda está no tema extraterritorialidade, nós devemos lembrar, minha letra ficou horrorosa aqui, né? Nós devemos lembrar, no inciso 2º, que também vai se aplicar aos crimes, só que aqui nós vamos colocar algumas ressalvas, tá? Porque veja só, quando a gente volta aqui e fala, olha, o agente é punido quando é inciso 1º, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Só que aqui, no inciso 2º, a conversa vai mudar. Vamos ver quais pontos poderiam ser aplicados à extraterritorialidade, ou seja, à lei do Brasil, ainda que o crime tenha sido praticado no estrangeiro. Mas vamos lá. Aquele que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui nós temos o clássico princípio da justiça universal ou da justiça cosmopolita. Também vai se aplicar aos crimes praticados por brasileiro. Cuidado, por brasileiro, que é o princípio da personalidade ou da nacionalidade. Que nós não estamos falando do genocídio, crimes praticados por brasileiro. E por fim, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e, ao E mais aqui, e aí não sejam julgados, que é o princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. Só que nesse inciso 2º, nós temos a ressalva extremamente importante, que só vai ser aplicada essa extraterritorialidade de acordo com algumas condicionantes. E quais são elas? Nesses casos, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Quais são elas? Primeiro, entrar o agente no território nacional. Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Terceiro, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quarto, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido a pena. E, por último, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Ou seja, além de atender ao inciso 2º das alíneas A ou a B ou então a C, você deve observar todos esses requisitos cumulativamente, tá? Cumulativamente. Então é mais difícil haver essa incidência, a aplicação da lei penal brasileira quando a gente trata do artigo 7º, inciso 2º, muito mais difícil, tá bom? E por fim aqui, nós vamos lembrar que tem o parágrafo 3º ainda, que vai falar assim, ó, a lei brasileira
ela também vai se aplicar ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, ó, é um estrangeiro que praticou um crime contra brasileiro fora do Brasil, ou seja, lá no estrangeiro. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Sério, professor? Todas aquelas condições que você falou, as 5? Mais ainda, não for pedida ou foi negada a extradição, e ainda houve requisição do ministro da Justiça. Então, o que eu queria trabalhar com vocês são 3 modalidades para a gente se falar da extraterritorialidade. Tudo bem? A extraterritorialidade incondicionada, a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada. Beleza? Então, memorizem esses 3 parâmetros distintos para ver em que momento que o Brasil vai poder aplicar a lei penal brasileira, ainda que o crime tenha sido cometido lá no estrangeiro. É óbvio que a gente não vai levar nossa legislação para lá. É óbvio que nós vamos aplicar nossa legislação aqui. Por isso que tem que atender algumas condições, em especial. Claro, exceto a primeira, que não precisa atender as condições, tudo bem? Então vamos só para retomar aqui. Vamos lembrar que é o seguinte, ó. Primeiro é lembrar do artigo 7º, no inciso 1º, e que, de acordo com a observação, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Vamos lembrar da segunda situação, do inciso 2º do artigo 7º, em que nós temos que observar as condições, as 5 condições aqui, A, B, C, D e E, para que se possa aplicar a lei brasileira. E, por fim, a extraterritorialidade hipercondicionada, que é a do parágrafo 3º, que nós vamos aplicar a lei penal brasileira, mas desde que atendido tudo que está no parágrafo 2º, mais essas 2 condições aqui. Tudo bem? Espero que fique bem memorizado, porque a gente vai só lembrar que na alternativa A da nossa questão, a gente está falando do lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Aqui nós estamos lembrando da teoria da ubiquidade. Só para lembrar, tudo bem? É diferente da teoria da atividade, que a teoria da atividade considera ser praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja o outro momento do resultado. Tá? É lembrar daquele famosinho luta, né? Lugar do crime, teoria da atividade. Desculpa. Lugar do crime, teoria da atividade. Tempo do crime, teoria da atividade. Fechou? Na alternativa B da nossa questão, nós estamos falando da pena cumprida no estrangeiro, que está no artigo 8º, que vai falar: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada, quando idênticas. E a alternativa C, não existe previsão de aplicação da lei penal estrangeira determinados, botou um mozinho aqui, fatos praticados em território nacional. E a alternativa D vai nos dizer sobre o princípio da territorialidade, que considera como território nacional nosso mar territorial e o respectivo espaço aéreo. Só lembrar que mar territorial é aquele que corresponde a 12 milhas náuticas. Não se esqueçam que milhas náuticas corresponde a 1.852 metros. É 1,850 km mais ou menos aí. É diferente, quem lembra, quem conhece aí, das milhas lá dos Estados Unidos, que é mais fácil falar milhas, as milhas mais comuns, as mais tradicionais, que são 1.609 metros. 1,601 km aproximadamente, tá? Esse aqui, no nosso mar territorial, são milhas náuticas. Mais ou menos aí, se a gente for lembrar bem, uns 22 quilômetros. Tá? Então vamos avançar aqui. Pessoal, na próxima questão, agora as questões vão ser mais rápidas, porque é o primeiro que trabalhou inúmeros temas aí, mas aqui a gente vai avançar. Considere a seguinte hipótese. Gente, só uma dica para vocês aqui. Todas as vezes que vocês estiverem falando, trabalhando questões, marquem ela. Lá na hora da sua prova mesmo. Vai marcando aquilo que são os pontos mais importantes, tá? Quais são os pontos importantes dessa questão? Vamos lá. Considere a seguinte hipótese. Caio, com o intuito de obter... Qual é o intuito dele?
obter vantagem econômica indevida. Peraí, se já fala obter vantagem econômica indevida, eu já vou ligar vários alertas. Ele vai exigir? Ele vai, ele vai constranger? Vai usar violência ou grave ameaça ou nada disso? Não, vamos lá. Ele tinha o intuito de obter vantagem econômica indevida e faz-se passar por quem? Por Júlio, que é filho de Aurélia. E nesse papel, o que ele faz? Uma ligação telefônica para a Aurélia, pedindo um depósito de determinada quantia em dinheiro, em conta de terceiro, seu cúmplice. Ele usou violência? Não. Ele usou grave ameaça? Não. Ele usou constrangimento? Não. O que ele está usando? Lábia. Lábia, nós lembramos de estelionato. Agora, ele conseguiu a vantagem devida? Não, porque a Aurélia, ela inicialmente se convence, mas e até promete fazer o depósito, mas ela desliga o telefone, procura o filho, descobre o engodo, olha o engodo aqui, e não deposita o dinheiro. Este crime praticado por Caio não é de extorsão, não tem violência, não tem grave ameaça, não tem constrangimento, tem nada disso. Tem uma tentativa ali de convencer a Aurélia a depositar o valor. Portanto, nós temos uma tentativa de crime? Sim. Aqui tudo está falando de tentativa. É um crime possível? Não. Absoluta impropriedade do meio ou do objeto? Não. Ou absoluta impropriedade do meio, ineficácia absoluta do objeto? Nada disso, tá? Não é crime impossível, não. Mas é uma tentativa. Agora, vamos lembrar, eu vou de baixo para cima. Nós temos uma tentativa que é chamada tentativa cruenta e tentativa incruenta. Tentativa cruenta, tentativa incruenta. Tentativa cruenta é a famosa tentativa vermelha. Lembra de carne crua? Carne crua não vem com sangue? Pois é, vermelha. E a tentativa incruenta, a tentativa que não é vermelha. Portanto, o que vai nos chamar a atenção aqui, o mais importante é que tanto a C quanto a D são sinônimos. Fechou? Então, nós ficamos na tentativa imperfeita e na tentativa perfeita. Ele utilizou todos os meios executórios que ele tinha à disposição, só não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade? Sim, ele tentou convencer, só estava esperando receber o valor. Então, a tentativa dele foi perfeita. Ele usou tudo que estava no meio dele. Beleza? Não foi uma tentativa imperfeita. Ele não foi flagrado no momento que ainda estava negociando. Tá certo? Então, nessa situação, nós temos uma tentativa perfeita. Portanto, a nossa alternativa B deve ser a marcada. Vamos lá? Alguns detalhes sobre essa situação? Vamos lá. No intercrime, gente, nós temos aqui 4 etapas. Alguns falam da 5ª etapa, mas o mais comum é falar da cogitação na cabeça, preparação, execução, consumação e, para alguns, exaurimento. Tudo bem? Esse é o intercrimes. Agora, a tentativa, que é o conatus, nós temos um crime imperfeito. Mas nós podemos ter uma tentativa perfeita e uma tentativa imperfeita, tá? A estrutura da tentativa, nós temos o início da execução de um crime e nós não temos a consumação desse crime, mas é por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Você tem vontade de consumar, mas não conseguiu consumar este crime. Agora é importante vocês lembrarem, gente, que existem crimes que não cabe tentativa. Eu gosto de usar esse mnemônico aqui, choupa. Já usei choupe, culposo, mas hoje eu tenho utilizado choupa. E cada uma dessas letras vai representar uma das possibilidades em que não se cabe tentativa. Vamos lá? Contravenções penais por disposição expressa na lei de contravenções penais não cabe tentativa. Não cabe tentativa para crimes culposos. Olha lá, o segundo C. Não cabe tentativa para crimes habituais, o H está aqui. Não cabe tentativa para crimes omissivos, desde que sejam omissivos próprios, que os omissivos impróprios cabe sim, lá do 13, parágrafo 2º do Código Penal. Não cabe tentativas para os crimes unissubsistentes, um só ato.
Não cabe tentativa para crimes pré-ter-doloso, que é o dolo no antecedente, a culpa no consequente, e não cabe tentativa para crime de atentado, como tem lá no nosso artigo 352 do Código Penal, também chamado de crimes de atentado ou de empreendimento. Então fica bacana memorizar aqui esse mnemônico aqui, tá bom? Pois bem, vamos lá. A tentativa, gente, é uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços do nosso Código Penal. Vamos lembrar que você não conseguiu consumar o crime por circunstância alheia à sua vontade. E a causa de diminuição de pena, como a gente vê lá no nosso artigo 68 do Código Penal, é a terceira fase no critério de se aplicar uma pena, na dosimetria da pena, tá bom? Então vamos lá, voltemos para cá. Vamos lembrar que nós temos uma tentativa branca ou incruenta. Ou seja, o objeto material não é atingido. Sabe aquele cara que vai lá, atira 6 tiros contra uma pessoa, não acerta nenhum, mas ela tinha o objetivo de acertar e matar aquela pessoa. Nós temos uma tentativa branca de homicídio? Sim. A tentativa cruenta, lembra do cru que eu falei com vocês? Cruenta, uma carne crua, vermelha ou vermelha. Por isso que são sinônimos aquelas alternativas. Objeto material é alcançado. O cara foi lá e atirou contra a vítima ali, desceu um sangue contra ela. Portanto, nós temos uma tentativa cruenta ou vermelha. Agora, tentativa perfeita, acabada ou também denominada de crime falho. Ó, atente-se para os sinônimos, tá, gente? O sinônimo de tentativa, que é o conatus ali, normal, é sinônimo de crime imperfeito. Tá certo? Agora, nós temos uma tentativa que ela pode ser perfeita ou ela pode ser imperfeita, que no próximo slide eu vou falar dela. Tá certo? A tentativa perfeita, que você esgota todos os meios que estão à sua disposição, ela também é conhecida como tentativa acabada, você usou tudo que podia, ou também de crime falho. E aqui o agente esgota todos os meios, eu vou dar um exemplo que fica bem claro. Imagine que uma pessoa tem uma pistola carregada com 11 munições. Ela dá 11 tiros na pessoa. A pessoa não morre. Nós temos uma tentativa perfeita? Sim. É diferente de, por exemplo, ela tinha essa mesma pistola, 11 munições, dá 5 tiros e alguém consegue impedir ela que ela continue a efetuar aqueles disparos. Nesse caso, nós temos uma tentativa imperfeita. Vamos chegar lá. Vamos lá. Então, a tentativa perfeita, o agente esgotou todos os meios executórios que ele tinha à sua disposição, mas ele não consegue consumar aquele crime. Fechou? Então vamos avançar, lembrando que a nossa tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita é aquela em que ele inicia a execução, mas ele não consegue utilizar todos os meios que ele tinha à sua disposição. Por quê? Porque tinha alguém que o impediu. Ou ele teve que fugir, ou alguém impediu, qualquer coisa nesse sentido. Não é diferente de desistência voluntária, diferente de arrependimento eficaz, diferente de qualquer coisa disso, tá, gente? Na tentativa imperfeita, ele que não conseguiu, ele até queria, mas não pôde, tá bom? Então, avancemos sobre o tema, vamos para a próxima questão. De acordo com o que determina o artigo 33 do Código Penal, o condenado por crime contra a administração pública, vamos lá. Letra A. Letra A. Terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada. Lembremos, progressão do regime de cumprimento de pena. Se ele começou no fechado, ele pode ir para o semiaberto, ele pode depois ir para o aberto, tudo bem? Então vamos lá. Ele terá condicionado essa progressão, condicionada à reparação do dano que causou, está aparecendo isso aqui, ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Pois bem, tá bem parecido com essa aqui. Vamos para a letra B? Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, perderá, posição cogente, o cargo automaticamente quando condenado. Perderá o cargo automaticamente quando condenado, independentemente da pena? Ops, parece que não. Letra C.
Não pode gozar de suspensão condicional da pena, lá do artigo 77 do CP, independentemente da quantidade de pena aplicada. Será? Por quê? E na letra D, terá decretada por sentença a perda da remuneração e de qualquer direito à aposentadoria, será? Inclusive sob valores previamente pagos a título de contribuição para esse fim. Alguém já viu isso escrito em algum lugar? Pois bem, vamos lá. Nossa alternativa correta é a letra A e vou te mostrar por quê, porque está aqui, ó. Vamos lá. O que nos conta o artigo 33, parágrafo 4º, lá do nosso Código Penal? Vai falar assim, olha, o condenado por crime contra a administração pública, artigo 312, tá, gente? Terá progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Com os acréscimos legais. Tudo bem? Figura como efeitos da condenação, de acordo com o artigo 92, e, portanto, essa é a nossa alternativa correta, por isso que é a letra A. Mas eu queria trazer os efeitos da condenação, porque, olha, como um dos efeitos da condenação, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada PPL, que é pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, se é menos de 1 ano, não vai dar essa pena. Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. O que nos conta o parágrafo único? Ainda assim, esses efeitos, que um deles é exatamente a perda do cargo, função ou mandato eletivo, não são automáticos. O juiz deve condicionar isso na sentença, através de uma sentença devidamente motivada. Não há previsão específica de reabilitação e impedimento à suspensão condicional da pena ou perda de aposentadoria ou contribuição para os crimes contra a administração pública. Portanto, aquelas outras alternativas estão flagrantemente erradas. Beleza, meu povo? Vamos avançar? Avançar para uma próxima questão aqui. A próxima questão está falando que são reduzidos pela metade os prazos de prescrição. Prescrição é um tema que trata da extinção da punibilidade, lá do artigo 107 do CP. E nós temos a prescrição da pretensão punitiva e nós temos a prescrição da pretensão executória. Tudo bem? E como a gente vai trabalhar cada um desses temas aqui? Vamos lá. Para a pessoa cujos cuidados especiais sejam imprescindíveis para menor de 6 anos de idade ou com deficiência, isso está falando de prescrição pela metade, está mais me parecendo alguma coisa ligada ao processo penal. Tá? Vamos lá. Quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos. Opa, parece ter uma coisa parecida. Ou na data da sentença, idoso. O termo mais correto hoje é pessoa. Mais correto não, correto. Pessoa idosa, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741 de 2003. Ou seja, maior de 60 anos. Já errou tudo. Primeiro, pessoa idosa é pessoa com idade igual ou maior de 60 anos de idade. Então, essa questão não está muito certa, não. Apenas quando o criminoso era apenas, e esse apenas aqui sempre abre uma orelhinha para ele, tá? Era ao tempo do crime maior de 70 anos. Essa parte pode ser que esteja correta, a última parte. Mas a primeira não é apenas. Quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos, correto? Ou na data da sentença maior de 70 anos, correto? Tá certo? E por fim, para mulher com filho até 12 anos de idade e incompletos. Isso aqui também não é, tá ligado? A processo penal. Não tem nada a ver aqui. Pois bem. Então a alternativa que a gente tem que marcar é a letra D. A letra D é a marcável e eu gostaria de trabalhar rapidamente lembrando a redução dos prazos de prescrição. Primeiro lembrar que vocês têm que ler o artigo 107 do CP, causas de extinção de punibilidade, que vai falar da morte, da decadência, da prescrição, dentre outros, tá? Mas o artigo 115 vai nos dizer que são reduzidos pela metade
os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ao tempo do crime, cuidado com isso, ou na data da sentença maior de 70 anos. Maior de 70 anos é uma pessoa idosa? É. Mas toda pessoa idosa tem que ter pelo menos mais de 70 anos? Não, porque o Estatuto da Pessoa Idosa vai falar que a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Tudo bem? Vai falar que lá no Estatuto da Pessoa Idosa, e usa o termo certo, não é Estatuto do Idoso mais. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Fechou, gente? Vamos para a próxima questão? Próxima questão vai nos dizer o seguinte. Agora, ó, questão concreta, importante fazer as marcações. E marcações que nós vamos fazer nesse aqui, ó. Júpiter, ó, é um planeta, hein? Está arrumando a ligação elétrica da sua casa com a ajuda do amigo Jano, que lhe segura, né, a escada. Deixando de observar um dever objetivo de cuidado, já anunciou uma culpa aqui. Ó. Júpiter faz uma ligação equivocada e recebe uma alta descarga de energia. O próprio Júpiter recebeu a descarga de energia, sofrendo inutilização permanente de membro. Tá? Então ele sofreu uma lesão corporal. Se fosse de natureza dolosa, a gente poderia dizer que ele acabou de sofrer uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Tá? No incidente, mas ele mesmo que provocou, no incidente, Jano, que é o amigo dele, sofre lesão corporal de natureza leve. Tá certo? Vamos lá. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Saturno, pai dedicado e amoroso, está dando banho em seu filho Nemestrino. Que nomes, hein? Imprudentemente, Saturno deixa Nemestrino cair no chão, ao que causa a morte imediata do bebê. Então nós temos de novo uma culpa. Aqui uma culpa que gerou uma lesão leve, e aqui uma culpa que gerou um homicídio. Portanto, culposo. Fechou? Então vamos lá. No que conserta a lesão, cerne a lesão corporal sofrida por Jano e ao homicídio praticado por Saturno, o perdão judicial, ao menos em tese. Vamos lá. Será que o perdão judicial, nesta hipótese que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos falando que ele aplica-se ao primeiro caso e depende da concordância da mãe de Nemestrino para se aplicar ao segundo? Esse perdão judicial depende da concordância de alguém? Segundo caso, alternativa B. Aplica-se ao segundo caso, mas não ao primeiro? Será? Não se aplica a nenhum dos casos? Será? Aplica-se a ambos os casos? Olha que pode ser uma alternativa, hein? E aplica-se ao primeiro caso, mas não ao segundo. É melhor a gente destrinchar essa questão. Eu já vou dizer para vocês e adiantar que vai se aplicar aos dois casos, sem problema nenhum. Mas com uma pequena polêmica que eu gostaria de trazer de acordo com o gabarito dessa prova. Vai se aplicar, portanto, é o da letra D, mas a gente vai dar uma olhada aqui primeiro. Lembrar que o perdão judicial ele é causa de extinção também da punibilidade. Mas o perdão judicial deve estar previsto em lei. E o que nos diz o perdão judicial? De acordo com o artigo 120 do Código Penal. Fala que a sentença que conceder o perdão judicial, ela não será considerada para efeitos de reincidência, por óbvio. E o artigo 121, parágrafo 5º do nosso Código Penal, ele vai nos dizer que na hipótese, ó, veja só, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Mas quando é que ele não vai deixar de aplicar a pena? Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
Gente, vamos lá. Vamos voltar aqui para mim. Um pai zeloso e que, de uma maneira culposa, ele acaba deixando o filho cair dentro do banheiro e o filho morre. Você acha que isso atingiu ele de uma maneira violenta ali? Claro que atingiu. E muito. Por essa razão, o perdão judicial é algo que pode ser aplicado na hipótese de homicídio culposo. Então, vai acontecer no segundo caso, sim, o perdão judicial? Com certeza. Agora vamos lá. A lesão corporal culposa, ela nos diz que aplica-se, de acordo com o parágrafo 8º de 129, vamos aplicar a lesão corporal culposa o que está disposto no artigo 121, parágrafo 5º. E lá vai nos dizer que o seguinte, substitui a palavra homicídio culposo para lesão corporal culposa. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente, o sujeito for com lesão corporal gravíssima. Atingiu o próprio agente, de forma que a sanção se torne desnecessária. Atingiu o próprio agente aqui? Atingiu. Ele ficou lesionado. Agora vamos lembrar que a lesão corporal de natureza culposa, ela tem como condição de procedibilidade, com regra, a representação. Isso está previsto no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Tem exceções, mas esse aqui é a regra, que vai se precisar da representação. Então vamos supor que o amigo lá dele ingressou como representante e falou assim, olha, você machucou, você teve uma lesão grave aí, mas você me causou uma lesão culposa. O juiz pode entender que aquilo é perdão judicial. Esse perdão judicial é um perdão concedido pelo juiz que não depende da aceitação de eventual vítima, tudo bem? Então, por isso que nessa hipótese que nós estamos falando, alternativa B. Só que eu preciso de lembrar para vocês aqui, quem acompanha informativo, dê uma olhadinha no informativo de número 606 do STJ. Tá? Esse informativo ele é interessante, que fala de um caso em que o sujeito ele estava conduzindo um veículo e de uma maneira imprudente ele acabou batendo esse veículo. A noiva dele estava do lado e um amigo também estava no veículo. A noiva morreu e o amigo também. E aí foi pedido perdão judicial porque atingiu a ele muito fortemente em relação à noiva e ao amigo. E o STJ, naquela ocasião, nesse informativo de número 606, de um julgado do ano de 2017, entendeu que, pela morte da esposa, da noiva, ali sim poderia se falar perdão judicial. Mas o concurso formal de crimes que aconteceu ali não isentava necessariamente de pena em razão do amigo que faleceu. Ali não teria, em tese, uma extinção de punibilidade em decorrência do perdão judicial. Cuidado com essa decisão aí, que ela é muito importante. Tudo bem? Mas vamos lá. Próxima questão. É a próxima questão. Vamos lá. Cadê ela? Aqui. Pessoal, o crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Só para lembrar, esse crime de omissão de socorro é omissivo próprio. É diferente do garantidor, tá? Garantidor está lá no nosso artigo 13, parágrafo 2º. Devia e podia agir para evitar o resultado, tá bom? Tem a omissão, crime de omissão de socorro. Tem pena aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de qualquer natureza? Opa, acho que aqui é grave, hein? Tem que ser natureza grave. E triplicada se resulta morte. Segundo, será que o crime de omissão de socorro não se consuma em caso de risco pessoal do sujeito ativo que se omite, desde que seja pedido socorro da autoridade pública? Poxa, peraí, vamos lá. Não se consuma em caso de risco pessoal. O cara está em risco pessoal. Ele se omitiu, mas ele falou, eu estou me omitindo, mas é porque não dá para fazer nada aqui agora. Mas eu posso pedir socorro e pedir o socorro. Ou ele tem que enfrentar o polícia, tem que ser herói. Tá parecendo ser essa aqui, hein? Vamos lá, próximo. Tem como sujeito ativo o próprio? Sujeito ativo é próprio? Sujeito passivo impróprio? Parecendo que ser o contrário isso aqui, ó. Consuma-se ainda que a vítima esteja morta? Não. A vítima estando morta, eu vou fazer omissão de socorro, vou omitir socorro de quem aqui?
Por fim, é classificado como comissivo por omissão, crime comissivo por omissão, omissivo impróprio, que é exatamente o do garantidor. Então, ele não é o crime de omissão de socorro, é de omissão omissivo próprio. Portanto, a nossa alternativa B é a correta. Mas vamos explicar por quê? Vamos lá. Omissão de socorro é um crime que está previsto no artigo 135, é de omissivo próprio. E vai nos dizer o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo e sem risco pessoal. A quem são os sujeitos passivos próprios? Criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Que nos diz o parágrafo único. A pena vai ser aumentada de metade se da omissão resulta o quê? Lesão grave, não lesão de qualquer natureza, como falou a alternativa. E triplicada se resulta morte. Vamos lembrar que esse crime é omissivo próprio, também considerado omissivo próprio ou puro, que inclusive, como a gente já falou, não admite tentativa. Omissivo impróprio admite. Tá? É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Mas e o sujeito passivo? Tem que ser criança abandonada ou extraviada. Lembre-se, criança, gente, de acordo com o ECA, é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Tá? Adolescente de 12 a 18, incompletos os 18. Pessoa inválida ao desamparo, pessoa ferida ao desamparo, pessoa em grave e iminente perigo. Pessoa manifestamente morta, gente, não tem crime de omissão de socorro, tá? E os crimes comissivos por omissão, eles são considerados aqui como crimes chamados de crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios, tá? Então vamos lá. Avancemos para o próximo. Vamos lá. O crime, vamos lá, de sequestro e cárcere privado. O crime de sequestro ou cárcere privado está no artigo 148 do nosso Código Penal, tá? E ele vai nos dizer o seguinte, o que eles estão querendo perguntar aqui, ó? Ele tem como bens jurídicos tutelados a liberdade do indivíduo e o patrimônio? Tô achando que o patrimônio não, hein? Para o crime de sequestro ou cárcere privado, tão somente não. Será que ele é um crime classificado como crime continuado? Tendo em vista que a ação se protrai no tempo, será que é um crime continuado ou será que seria um crime permanente? Né? O próximo, apenas se consuma se o agente tem intenção de obter vantagem econômica? Só se consuma se o agente tem intenção de obter vantagem econômica? Ou será que ele se consuma em outras condições? Ou será que ele jamais vai se consumar quando tem vantagem econômica? Aqui nós talvez estejamos falando de extorsão mediante sequestro. O próximo, não admite tentativa? Será? E por fim, é qualificado se a vítima é cônjuge do agente, independentemente de serem um do outro homem ou mulher? Opa, tá parecendo ser aqui. E na verdade, a alternativa é. Eu vou explicar um por um para a gente poder ver o que nós temos aqui de novidade, tá bom? Vamos lá. Gente, crime de sequestro ou de cárcere privado, lembrando que sequestro ele tem uma maior largueza em que eu levo uma pessoa de um lugar para outro, e o cárcere privado fica em tese na mesma casa ali, ou no mesmo local, fica ali fechado, é um cárcere privado, é privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, tem uma reclusão de 1 a 3 anos e temos as modalidades qualificadas. Então, é um crime contra a liberdade que não tem intenção patrimonial, porque senão vira extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal. E a forma qualificada desse crime, portanto, vai punir com reclusão de 2 a 5 anos se é ascendente, descendente, olha aqui, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos. Cuidado que aqui, maior de 60 anos é uma pessoa idosa? É, mas de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, é a pessoa igual ou maior de 60 anos. Se o crime é praticado
mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, mais uma forma qualificada do delito. Outra forma qualificada do delito, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, cuidado aqui, tá? Se o crime é praticado contra menor de 18 anos, mais uma forma qualificada do sequestro, que não tem vontade de dinheiro, nada disso. E por fim, se é praticado com fins libidinosos, tá? O famoso rapto antigo aí. Vamos lá. Se resulta a vítima em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Vamos lembrar que ainda fala que o sequestro ou cárcere privado é um crime contra a liberdade individual. E aqui algumas alternativas falavam de extorsão mediante sequestro, do artigo 159 do CP, que é um crime contra o patrimônio que atinge também a liberdade da pessoa, tá? Não é um crime continuado, não está lá no artigo 71, mas é um crime permanente. A ação vai se prolongar por tempo, portanto, o flagrante é possível em qualquer momento, sendo que também a tentativa é possível, se pego naquele momento, ali naquela hora, o sujeito está tentando sequestrar a pessoa, se a pessoa é presa nessa ocasião. Tudo certo? Vamos para mais uma questão para a gente ir finalizando? Pois bem, questão com caso, a gente tem que fazer as marcações, né? Considere-se a seguinte situação. Petrone e Cesarino, 2 pessoas. Eles são colegas de faculdade e estudantes. Em um almoço em que os 2 e outros colegas estão sentados à mesma mesa, Petrônio, com a intenção de causar um prejuízo econômico a Cesarino, ele derrama água de uma jarra inteira sobre o computador pessoal que ele pensa ser de quem? Do Cesarino. Então, Petrônio quer atingir o computador do Cesarino. Só que a ação é motivada, né, por uma discussão de futebol, só que Petrônio ele já estava obnubilado pela bebida alcoólica que havia ingerido e acaba confundindo e derrama água somente sobre o próprio computador pessoal, o que efetivamente o danifica. A pergunta é, vamos lá, então nós estamos diante de um crime de dano, será? E se diante de um crime de dano, quem que é a vítima? Se é realmente um crime de dano. Petrônio, ele cometeu o crime de dano na modalidade tentada com a agravante da embriaguez, pelo amor de Deus, o que foi lá no fundo do baú, em condições. Vamos lá, o fato é típico, mas não ilícito? Peraí, ele estava em estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, ou até mesmo na legítima defesa, ou até mesmo a supralegal de consentimento ofendido, nada disso, né, gente? Pelo amor de Deus, fora. Será que o fato aqui é atípico? Opa, tá próximo disso, hein? Próximo disso. Mas vamos lá. Petrônio cometeu o crime de dano consumado, uma vez que o erro sobre a pessoa foi um erro sobre a pessoa, gente? Não isenta ele de pena? Foi erro sobre a pessoa? Ou será que ele atingiu objeto distinto? Petrônio cometeu o crime de dano qualificado, tendo em vista o motivo egoísta, mas foi contra a coisa do outro? A coisa não teria que ser alheia? Pois bem, a alternativa C é a nossa correta, porque que nós estamos falando que o fato é atípico, mas nós queremos mostrar alguns detalhes. Vamos lá. O crime de dano vai falar destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses. Inclusive, é um crime que se procede mediante queixa, quando eu estou no caput. Mas nós temos algumas modalidades qualificadas que vão dizer o seguinte, ó, se o crime é cometido violência à pessoa ou grave ameaça, com o emprego de substância inflamável ou explosiva, se do fato não constitui crime mais grave, subsidiário aqui, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionário de serviço público, e também por motivo egoístico ou com considerável prejuízo à vítima. A pena aqui passa a ser de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente ao quê? À violência.
O que nos diz que esse crime aqui é de ação penal privada como regra, ou seja, aqui é de ação penal privada, o caput, tá certo? E o parágrafo único, quando ele for nesse inciso 4 aqui, motivo egoístico ou considerado prejuízo à vítima, também é de ação penal privada, ou seja, queixa-crime, direto em juízo. O que a gente tem que lembrar é que não existe crime de dano culposo. Morre isso aqui, não existe. No Código Penal Militar tem, aqui não tem não, tá? E o erro sobre objeto? O erro sobre objeto, ele não exclui o dolo, nem exclui a culpa, não isenta de pena o agente. Mas aqui, meu povo, olha só, quando ele atingiu a coisa não era do colega, era coisa dele. E como o crime de dano pelo tipo penal, ele vai falar que é destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia, ele acabou praticando um fato atípico. Nós temos aí a questão da alteridade, sem que ser do outro. Portanto, esse fato atípico é que referenda o ponto alto da questão aqui. Próxima questão. Vamos colocar a outra situação hipotética, vamos fazer, portanto, as marcações devidas, tá? Arthur foi denunciado por crime contra a organização do trabalho, pois tem como meio de vida praticar, recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Isso é um crime, tá? É um crime. Vai ser crucial saber, se essa questão é sacana, crucial saber qual é a pena desse crime. Não a pena em si, mas se é reclusão, se é detenção. E a gente vai saber que ela é de detenção. Tá? Já estou avisando. Otávio, seu melhor amigo, que é sabedor da ação penal e proprietário de uma casa de veraneio em outra comarca, atende ao pedido de Arthur e permite que ele utilize referida casa como moradia provisória. O que realmente ocorre com o intuito de evitar que o amigo seja citado na ação penal. Vamos lá. Será que alguém praticou algum crime? Será que os dois praticaram um crime? Será que fugia a prática de um crime? Em face do exposto, é correto afirmar: Otávio praticou favorecimento pessoal. Pode ser. Vamos lembrar que favorecimento pessoal, eu estou evitando que essa pessoa responda por aquele crime. Favorecimento real, eu estou escondendo o produto daquele crime, daquela pessoa, por exemplo. Mas agora, será que é na modalidade privilegiada ou na modalidade comum? Então, se ele ocultou a pessoa, não vai ser favorecimento real. Então, a letra B está fora, favorecimento real. A letra D está fora, favorecimento real. E fraude processual não é, o que ele não modificou estado de coisa, de nada disso. Tá? Então, não é fraude processual. Então, nós ficamos na alternativa A e na alternativa C. Agora, será que é na modalidade privilegiada ou na modalidade qualificada? Será? Será que tem modalidade qualificada? Gente, quando o crime é com reclusão, você responde pelo caput do crime de favorecimento pessoal. Quando o crime é apenado com detenção, você responde pela modalidade privilegiada do crime. Então vamos ver que a alternativa A é a mais correta, porque o crime que foi praticado por Arthur é um crime punido com detenção. E para isso nós vamos lembrar aqui, ó. Vamos lá. É a letra A, que é a nossa alternativa correta. Vamos lembrar o porquê disso. Gente, aliciamento para o fim de imigração, o artigo 206 do Código Penal, vai falar que recrutar trabalhadores mediante fraude é o tipo penal aqui, com o fim de levá-los a território nacional. Qual que é a pena? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Já o favorecimento pessoal vai falar auxiliar subtrair-se a ação da autoridade, autor de crime, aqui é combinada a pena de reclusão. Pena, 6 meses e multa. O parágrafo 1º vai, se ao crime não é combinada pena de reclusão, por exemplo, a detenção aqui em cima, a forma privilegiada, vai ser a pena de 15 dias a 3 meses. Se quem presta auxílio ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, o cara falou que era amigo, fica isento de pena. Então não fica isento de pena. Ele vai responder pela forma do crime privilegiada, que é do parágrafo 1º. Tem forma qualificada desse crime? Não. Então você já matava a questão sabendo que não tem prova
não tem forma qualificada desse crime. Viu que vocês ficaram em duas alternativas, favorecimento pessoal? E dentro das duas, uma falava que era qualificado, outra privilegiado. Se tivesse falado assim, ó, de forma comum no crime, aí dava para ter mais dúvida, tá? Já o favorecimento real, que não é alternativa, vai falar que prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Proveito do crime. Detenção de 1 a 6 meses não tem nada a ver com a nossa alternativa, certo? A fraude processual, que era a alternativa E lá, que não é o caso, é quando você inova artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o penal vai ter uma pena aplicada em dobro, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. A finalidade não foi essa que eles queriam lá, os protagonistas dessa questão. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Tudo bem? Fechou aqui, gente? Vamos avançar então. Nossa próxima questão. Próxima e última, né? Vamos lá. A ausência de violência na ação daquele que, sem expressa permissão legal, faz justiça pelas próprias mãos, aqui nós estamos falando de quê? Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal, que, de acordo com a STJ, é um crime formal. Beleza? Então, se não tem violência nesse crime, para satisfazer pretensão, embora legítima, se não tem violência, será que esse fato vai ser um fato atípico? Não. É causa de diminuição de pena? Não. Torna um fato lícito? Lícito? Não. Torna a ação penal privada? Opa! Queixa crime? Sim. Possibilita a aplicação do perdão judicial? Não. É fora. A letra D mesmo, aqui está mais tranquila, né? Mas vamos explicar por que é a letra D? Porque está um tipo legal, penal. Olha lá. Exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Ou seja, quero fazer justiça pelas próprias mãos, a pretensão minha é legítima, vou cobrar uma dívida, mas eu não podia cobrar da forma como eu cobrei. E aí você tem esse crime de exercício arbitrário das próprias razões. A detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Mas fala aqui, ó, se não tem emprego de violência, somente se procede mediante queixa, que é ação penal privada. Portanto, por isso que é a nossa alternativa lá. Com isso, eu desejo a vocês excelentes estudos, espero que tenhamos colaborado bastante aqui para o seu crescimento pessoal, profissional e também para o concurso que se avizinha, que você arrebente lá na hora da prova, pegue as dicas, faça as anotações, no final dá tudo muito certo, beleza? Grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais aí, pessoal.